Efésios 4:30 é o texto temático para os meus comentários esse mês. Efésios 4:30 diz: "E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com que vocês foram selados para um dia de livramento por resgate." O que significa entristecer o Espírito Santo? Primeiro, vamos deixar claro o que isso não significa. Entristecer o Espírito não é a mesma coisa que blasfemar contra o Espírito, que também é diferente de cometer um pecado grave. Qual é a diferença entre essas três expressões? Marcos 3:29 traz a expressão blasfemar contra o Espírito Santo. Quem blasfema contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas é culpado de pecado eterno. Blasfemar contra o Espírito é considerado pecado eterno. É por isso que nossas publicações usam os termos blasfemar contra o Espírito e pecar contra o Espírito como sinônimos. Mateus 12:31 e 32 nos ajuda a entender mais o sentido de blasfemar ou pecar contra o Espírito Santo. Esse tipo de pecado é descrito nesses versículos como um pecado imperdoável, algo muito sério. Mateus 12:31 e 32 diz: "Por essa razão, eu lhes digo, todo tipo de pecados e blasfêmias será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Por exemplo, quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, Jesus, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, não, nem neste sistema de coisas, nem no que virá." Os que pecam contra o Espírito não têm esperança nenhuma. Mas que tipo de pecado seria esse? Vimos o que Jesus disse no versículo 31. Todo tipo de pecados será perdoado. Mesmo pecados mais graves podem ser perdoados. Então, se você fez algo grave no passado, você não é um caso perdido. Jeová é misericordioso. Se pecarmos, mas nos arrependermos, mesmo se recebermos uma forte disciplina, poderemos ser perdoados, porque o versículo disse: todo tipo de pecados será perdoado. Você percebeu o que mais Jesus disse? Ele disse que, mesmo que uma pessoa fale contra Jesus, ainda pode ser perdoada. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado para sempre. Mas por que é assim? É porque a origem do Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a demonstração da personalidade de Jeová. Então, falar coisas contra o Espírito ou rejeitá-lo é como falar contra o próprio Jeová. Jesus estava falando aqui de pessoas que intencionalmente são contra a atuação do Espírito Santo de Deus. Será que temos algum exemplo de alguém que blasfemou ou pecou contra o Espírito de Deus? Veja o contexto das palavras de Jesus em Mateus 12. Jesus acabava de usar o poder do Espírito Santo para curar um homem. Os líderes religiosos judaicos falaram contra a ação óbvia e milagrosa do Espírito Santo. Mateus 12:22 diz: "Levaram-lhe então um homem possesso de demônio, que era cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo pôde falar e ver." Foi uma prova inegável da atuação do Espírito de Jeová. As multidões reconheceram isso, mas os fariseus não. Vamos ler os versículos 23 e 24. Ora, todas as multidões ficaram maravilhadas e começaram a dizer: "Será que este não é o filho de Davi?" Ouvindo isso, os fariseus disseram: "Esse homem não expulsa os demônios, senão por meio de Beelzebu, o governante dos demônios." Em vez de reconhecer o poder do Espírito Santo de Jeová, os fariseus falaram contra ele, dizendo que aquele homem foi curado por Satanás. Também tem o caso de Judas Iscariotes. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata.
Pense nisso. Jesus nasceu na Terra como humano. Foi uma demonstração do poder do Espírito Santo de Jeová. Judas planejou a sua morte. É por isso que em João 17:12, Jesus o chamou de Filho da Destruição. Judas pecou contra o Espírito Santo. Ele destruiu a amizade que tinha com Jeová. Cometeu um pecado que não podia ser anulado. Imperdoável. Então, blasfemar contra o Espírito Santo tem mais a ver com a motivação, a condição do coração, o quanto foi premeditado, não necessariamente com um tipo específico de pecado. Então, não cabe a nós julgar. Jeová sabe quem merece ou não merece a ressurreição. É claro que não queremos nem chegar perto de pecar contra o Espírito Santo de Jeová, como fez Judas e alguns líderes religiosos do primeiro século. Agora vamos falar de outra expressão, pecados graves. O que isso significa? E qual a diferença entre pecado grave, pecar contra o Espírito e entristecer o Espírito Santo de Deus? Bem, um pecado grave envolve desobedecer a um padrão de moral de Jeová. Pecados como imoralidade sexual, idolatria, roubo, extorsão, assassinato, espiritismo. É um pecado tão sério que, se a pessoa não se arrepender, pode ser expulsa da congregação. Por isso chamamos esses pecados de pecados graves. Mas, diferentemente de pecar contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável, a pessoa que cometeu um pecado grave pode continuar na congregação ou retornar a ela, se parou de fazer o que é errado e mostrou arrependimento. A misericórdia de Jeová pode cobrir um pecado grave que tenha sido cuidado corretamente. O perdão é possível. Jesus disse, todo tipo de pecados será perdoado. Já falamos sobre pecar contra o Espírito, ou seja, rejeitar de propósito a ação do Espírito de Jeová. Para isso, não há perdão. Falamos também sobre pecados graves. Como humanos imperfeitos, pode acontecer de violarmos alguma lei de moral de Deus. Isso é muito sério, mas ainda podemos nos recuperar. Agora, vamos ao texto temático de novo. Efésios 4:30, que diz: E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com que vocês foram selados para um dia de livramento por resgate. Entristecer o Espírito é diferente de pecar contra o Espírito. E também é diferente de um pecado grave. Nosso objetivo é: siga a direção do Espírito. Não entristeça o Espírito. Uma ilustração. Imagine que você está indo para um lugar paradisíaco, mas você não sabe como chegar lá. Tudo bem, o carro na sua frente sabe chegar lá, e você o está seguindo. No início da viagem, você começa bem, seguindo direitinho o carro na sua frente. Quando ele muda de pista, você também muda. Quando ele acelera, você acelera. Mas o que pode acontecer se você se distrair? Pode ser que se distancie do carro que está seguindo. Ou pode ser que o carro na frente vai para a faixa da esquerda e você fica na faixa da direita. E quando menos espera, a faixa em que você está dá em outra pista e você não está mais seguindo aquele carro. Você foi parar em outra rodovia. Bem, todos nós estamos numa espécie de rodovia, a estrada da santidade. Estamos indo em direção ao paraíso. Seguimos a orientação do Espírito. A princípio, entristecer o Espírito Santo não envolve necessariamente um pecado grave. Um pecado grave pode ser comparado a dirigir na mesma rodovia que o Espírito, mas na contramão e na mesma faixa. Assim, o pecado grave é, na verdade, uma rota de colisão com o Espírito de Deus. O que é diferente quando entristecemos o Espírito, que no início pode não ser tão evidente. Ainda estamos indo na mesma direção que o Espírito, mas é como se pegássemos um desvio que sai da rodovia. A princípio pode parecer apenas um pequeno desvio.
Parece que ainda estamos indo na mesma direção que outro carro. Mas, de repente, o que acontece? Esse desvio dá num cruzamento. Uma placa "Pare". E agora? Tanto faz você virar para a direita ou para a esquerda. Não vai estar mais seguindo o Espírito. Você está em outra rodovia. No versículo 30 da tradução em inglês, há uma nota na palavra entristecer que pode ser traduzida por causar tristeza ao espírito. Não quer dizer que por causa de um desvio inicial, Jeová fica furioso conosco, mas ele fica triste com isso. Quais poderiam ser alguns exemplos de entristecer o espírito? Vamos ver os versículos antes da expressão que aparece no versículo 30. Vamos ler do 25 ao 29. Portanto, visto que vocês abandonaram a mentira, falem a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros que pertencem uns aos outros. Notou que está escrito que somos membros que pertencem uns aos outros? Somos companheiros de adoração. Palavras ou ações enganosas podem causar desunião na congregação. Enganar outros não é seguir a direção do Espírito. Jeová fica desapontado, e isso pode nos levar a pecados ainda mais sérios. Agora, leiamos Efésios 4:26. Qual é outra maneira de entristecer o Espírito Santo? Aqui diz: fiquem irados. Isso pode acontecer, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha enquanto ainda estiverem irados. Bem, o versículo mostra que ficar irado não é pecado. Até Jeová pode se irar. Mas continuarmos irados pode levar a entristecer o espírito. O irmão disse que ele e a esposa levam a sério o conselho: não deixem que o sol se ponha enquanto ainda estiverem irados. Esse irmão admite que, em alguns dias, o pôr do sol dura um bom tempo. Então, se ficarmos irados, o que devemos fazer? Ore em silêncio, pedindo autodomínio. Mude de pista, seguindo de perto a direção do Espírito. Qual pode ser ainda outra maneira de entristecer o Espírito? Um pequeno desvio, se não for corrigido, pode nos levar para outra rodovia. Efésios 4:28 diz: quem furta, não furte mais. Em vez disso, trabalhe arduamente, fazendo com as mãos um bom trabalho, a fim de ter algo para repartir com alguém em necessidade. Na verdade, um roubo descarado, como roubar um banco, é mais do que entristecer o espírito. É um pecado grave. É como bater de frente com o espírito. Mas seguimos de perto o espírito em princípios. Por exemplo, Hebreus 13:18 diz: queremos nos comportar honestamente em todas as coisas. No trabalho, será que tomamos liberdades com outros? Pegamos emprestado itens da firma? Usamos bem as horas de serviço, não roubando o tempo do nosso patrão? A honestidade é o melhor proceder. É como seguir o Espírito, na mesma pista, na velocidade certa, no caminho da santidade. Será que nessa rodovia existe ainda outro desvio que queremos evitar? Efésios 4:29 diz que aquilo que falamos pode entristecer o espírito. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra pervertida, mas somente o que for bom para edificação, conforme a necessidade, para transmitir aos ouvintes o que é benéfico. O Espírito de Deus nos ajuda a cuidar do que falamos. Quando estamos chateados ou sob pressão, usamos palavras impróprias. Talvez um eufemismo. Eufemismo é definido como substituição de palavras duras ou ofensivas por palavras menos ofensivas. Entristecemos o espírito quando usamos palavras impróprias. E o que dizer de Mateus 5:28? Jesus disse: mas eu lhes digo que todo aquele que persiste em olhar para uma mulher, a ponto de sentir paixão por ela, já cometeu no coração adultério com ela. Ele disse, já cometeu adultério no coração. Até aí não praticou a ação. Não é um pecado grave ainda. Mas olhar para uma mulher, a ponto de sentir paixão por ela, por exemplo, vendo pornografia, pode entristecer o Espírito Santo, entristecer a Jeová, e até nos tornar repugnantes para Ele.
Como Jesus disse, isso pode levar a um pecado grave. Até mesmo o tipo de pornografia e a frequência que é vista pode ser um pecado grave. O que mais fazemos para não entristecer o espírito? Evitamos a fofoca. Cooperamos com os anciãos. Não formamos grupinhos na congregação. Todas essas são maneiras de mostrar que seguimos a direção do Espírito. Novamente, Efésios 4:30 diz: "E não entristeçam o Espírito Santo, com que vocês foram selados para um dia de livramento por resgate." Vamos recapitular. Vamos convidar nossos copeiros. Eles estão trazendo algumas coisas. Este é o Brett Cox e o Michael Banks. Eles não trabalham na cozinha de Betel. Eles são secretários no escritório da comissão de ensino, mas estão prestando um serviço extra hoje. Obrigado, Brett e Michael. E só para esclarecer, esse não é um programa de culinária da Torre de Vigia. Na verdade, preparamos ajudas para recapitular o que consideramos sobre entristecer o espírito. Temos aqui 3 belos pães. Isso é alho em pó. Isso é lama. E isso representa veneno. E uma lata de lixo. Os pães representam a amizade que 3 pessoas diferentes têm com Jeová. 1 Samuel 16:7 diz que o homem vê a aparência, mas Jeová vê o coração. Sim, Jeová vê o que somos por dentro. Ele sabe exatamente como está nossa amizade com Ele. Como você pode ver, os 3 pães estão limpos, sem nenhuma contaminação. Isso simboliza a amizade pura que Adão tinha com Deus e o que se desejava que todos os humanos tivessem. O pecado de Adão contaminou nossa amizade com Deus. O alho em pó representa o pecado e a imperfeição que todos os humanos receberam. Mas o alho em pó não é um veneno. Ainda dá para comer o pão, mas ele não é puro mais. Da mesma forma, embora não sejamos mais puros por causa do pecado, Jeová não descarta os humanos por serem imperfeitos. Ele ainda nos permite ter uma amizade com Ele por causa do sacrifício de Jesus. Então, vamos recapitular. Primeiro, pecar contra o Espírito Santo. Isso aqui representa veneno. E quando os fariseus negaram a clara manifestação do Espírito Santo, foi como se negassem o próprio Jeová. O que fizeram foi como se tivessem envenenado o pão. Encharcaram o pão. Esse pão agora está estragado. Quando Jeová decide que alguém pecou contra o Espírito, não há perdão. A amizade com Jeová foi destruída para sempre. Jeová rejeita a pessoa como se fosse lixo, como aconteceu com Judas, o filho da destruição. Agora, vamos recapitular o que seria um pecado grave. Se mergulhássemos esse pão na lama, ele vai ficar sujo. Pecados graves são os que violam as leis de moral de Jeová, como os descritos em 1 Coríntios 6:10. São pecados que sujam nossa amizade com Jeová. De início, podemos achar que esse pão também está estragado e vai para a lixeira também. É verdade que pecados graves sujam a nossa amizade com Jeová, mas seria a mesma coisa que pecar contra o Espírito, que teria que jogar fora? Não. A pessoa pode se arrepender. Se ela parar de fazer o que é errado, orar pedindo perdão,
falar com os anciãos e fizer o que Jeová deseja para que fique limpa novamente, é como se a parte suja fosse removida da sua vida. E, para Jeová, aquele pecado grave do passado desapareceu para sempre. Ele não fica lembrando isso. O que sobrou? Um pão com alho, sem lama. Ainda somos imperfeitos. Não somos puros, mas temos de novo uma boa amizade com Jeová. Por fim, entristecer o espírito. Entristecer o espírito é se desviar da direção do espírito. Lembra-se que Efésios 4, 25 a 29 mencionou coisas como o engano, continuar irado, conversa imprópria. Então, entristecer o espírito não é a mesma coisa que o veneno, ou seja, pecar contra o espírito, nem como a lama, um pecado grave. Entristecer o espírito pode ser comparado a colocar mais alho no pão. É algo que não destrói imediatamente a nossa amizade com Jeová. Mas, se continuarmos a nos desviar da direção do Espírito Santo, vamos entristecer a Deus. Vamos entristecer o Espírito. Então, o que devemos fazer? Parar de fazer o que é errado, orar pedindo perdão e nos livrar de qualquer coisa que restou desse comportamento em nós. Embora vamos continuar imperfeitos, poderemos ter de novo uma boa amizade com Jeová.